Você está em dúvida se a quantidade de parcelas que você já instalou em campo já é suficiente ou se você precisa instalar mais parcelas? Hoje eu vou te mostrar aqui uma ferramenta estatística muito bacana que você vai conseguir entender se isso já é suficiente ou não para você ter essa resposta, que é através da análise do desvio padrão, tá? Então vamos lá que eu vou te mostrar. Bom, imagina que você vá fazer aí um inventário florestal, seja numa área de floresta nativa, seja numa área de floresta plantada, né? E aí você vai estar lá no dia a dia fazendo a instalação das parcelas amostrais, né, para o seu inventário florestal. E aí, à medida que vai passando os dias, você vai fazendo essas amostras, essas parcelas, ali vem aquela dúvida, né? Será que aquelas parcelas que você já instalou são suficientes para representar ali a população como um todo? Ou será que você precisa instalar uma quantidade maior de parcelas? Então, isso é uma dúvida que muitas vezes as pessoas têm, porque realmente é uma dúvida muito pertinente, né? Porque se você já tem ali uma quantidade suficiente de parcelas já instaladas, significa que se você instalar mais parcelas, você vai estar gastando mais tempo, você vai estar gastando mais dinheiro e recursos, né? Então, se você já tem uma quantidade de parcelas suficientes estatisticamente, pode dizer que ali já é algo satisfatório. Por outro lado, se você tem uma quantidade de parcelas que ainda é pouca, né, mas você acha que já é suficiente, corre o risco de você achar que terminou ali o inventário, aí quando você chegar de volta no escritório, né, para fazer o lançamento dos dados, então você vai verificar que aquela quantidade de parcelas que você instalou é pouca, né? Então, muitas vezes as pessoas têm essas dúvidas aí na questão da realização do inventário para poder otimizar os lucros, para poder otimizar os rendimentos, para diminuir custos, né? Então faz muito pertinente essa dúvida, né? E aí vem a dúvida das pessoas, né? Como é que a gente faz para a gente saber se a quantidade de parcelas que você já instalou em campo é suficiente ou não, tá? Então, sendo assim, nesse vídeo de hoje, eu vou mostrar aqui para vocês uma análise de um parâmetro estatístico, né, que vai te ajudar a entender melhor essa questão aí da variabilidade dos dados, para te ajudar a entender melhor se as parcelas que você já instalou em campo já são suficientes ou não, se você precisa instalar muitas mais ou só algumas poucas a mais já é suficiente, tá? E esse parâmetro estatístico que eu vou mostrar aqui para vocês é o desvio padrão. E aí eu vou mostrar aqui para vocês que através da análise do desvio padrão e também do coeficiente de variação, né, à medida que você vai instalando as parcelas e, se possível, se você já puder, no final do dia, né, do seu inventário, você já ir verificando o desvio padrão e coeficiente de variação, com esses dados, à medida que você vai instalando as parcelas, né, através da análise desses dois parâmetros estatísticos, você já vai conseguir compreender, ter uma noção melhor se você ainda precisa instalar mais parcelas ou não, e como é que vai ficando aí essa questão da estatística dos seus dados, se eles são confiáveis ou não, tá bom? Bom, antes de começar, eu quero te pedir aqui um grande favor, que é para você se inscrever no canal, para você ativar aí todas as notificações, para que sempre que eu postar algum vídeo, para que você possa ser notificado, tá bom? Muitas vezes as pessoas que me acompanham aí não são meus seguidores, né? Tem aí acesso aos meus vídeos através de outros compartilhamentos. Mas é importante você curtir o vídeo, assinar o canal, porque sempre que eu postar qualquer vídeo relacionado aqui a inventário florestal, para que você seja notificado e dessa forma você vai estar sempre por dentro do assunto, você vai estar sempre bem antenado com tudo aquilo que eu tenho para oferecer. Dessa forma você vai crescer profissionalmente e faturar mais e melhor, tá bom? Então não esquece aí de curtir o vídeo, assinar o canal e ativar todas as notificações, tá? Agora vamos lá para o vídeo. Bom, primeiramente vamos entender aqui o que é o desvio padrão, tá? Imagina que você faz lá o seu levantamento de inventário, você instalou, vamos supor um exemplo, né, 10 parcelas amostrais, e aí essas 10 parcelas amostrais vão ter lá uma média, né, de volume por parcela, tá bom? Aqui mais isso a gente sabe que isso é uma média dessas 10 parcelas, tá? Então tem parcelas que vão ter valores acima da média e tem parcelas que vão tá com valores abaixo da média. Vou mostrar assim, né? Parcelas que têm valores acima da média e tem parcelas que têm valores abaixo da média, tá bom? E aí você tem lá a média, tá bom? O desvio padrão
de maneira resumida, ele representa quanto que, se você for instalando essas parcelas, representa dizer que quanto que está sendo essa variação para mais ou para menos, tá bom? Por isso que ele tem esse nome de desvio padrão, ou seja, qual que é o padrão de desvio da média ao redor desse valor médio, entendeu? Esse é o desvio padrão. O coeficiente de variação é esse valor do desvio em termos percentuais. Então, um exemplo, né? Se você tem lá 100 metros cúbicos por hectare, né? Esse é um valor médio. E aí você tem um desvio padrão de 10 metros cúbicos. Eu vou colocar 15 metros cúbicos, né? Então, o coeficiente de variação vai ser de 15%, porque é o 15 do desvio padrão em relação ao total dos 100, que vai dar em termos percentuais, tá bom? Então, o desvio padrão e coeficiente de variação, eles representam aí, digamos que a mesma coisa, mas o coeficiente de variação é esse valor do desvio padrão em termos percentuais, tá bom? Sendo assim, olha só, gente, vou até colocar esses dados aqui para vocês verem, tá? Isso aqui são dados reais de um inventário, isso aqui foi em floresta plantada, tá? Mas essa análise que a gente vai fazer aqui, ela serve também para floresta nativa, tá? Então, só para a gente entender, aqui a gente tem dados do talhão, talhão 1, talhão 2, aí em cada um dos talhões tem parcela 1, parcela 2, tá? Então, eu separei esses dados aqui para a gente entender, ó, talhão 1 até talhão 5, tá? Vou até aumentar o zoom aqui. E aí já pula aqui, ó, do talhão 40 até o talhão 45, tá? Eu fiz de propósito isso, do talhão 1 ao 5 até o 40 e 45, porque nesse caso aqui, o talhão 1 até 5, eles são mais velhos e mais grossos do que esses talhões 40 até o 45, tá? Então eu fiz isso para forçar aqui uma variabilidade dos dados, tá? Se eu pegasse só esses dados aqui do talhão 1 ao 5 ou só os dados do talhão 40 ao 45, os dados seriam mais homogêneos, mas eu fiz aqui para forçar a ter essa diferenciação aí entre esses dados, tá? E aí com isso fica melhor o entendimento aqui do vídeo, tá? E aí para cada um desses talhões e parcelas tem os valores aqui do inventário, né? Densidade, altura total, aqui não foi medido a altura comercial, por isso que está desse jeito. Mas a gente tem CAP, DAP, área basal, volume total. Esse aqui é um outro parâmetro que também a gente não vai usar, tá? E aí aqui, ó, o que eu achei interessante já deixar separado aqui para a gente entender, são esses dados aqui, ó, tá? Então, olha só, nesses dados aqui que a gente está vendo, né, somando aqui todos esses talhões e parcelas, deu um total de 65 parcelas amostrais, tá? E aí eu fiz essa tabela de dados aqui para a gente entender, ó, que quando a gente tem 5 parcelas, então eu separei só 2 parcelas do plantio mais velho, que é do 1 ao 5, e 3 parcelas do plantio mais novo, que é do 40 ao 45. Então, quando eu peguei dados somente de 5 parcelas, isso gerou um desvio padrão de 40,9 e um coeficiente de variação de 20,8. E aí, de acordo com esses dados e com a análise estatística nesse caso, né, isso gerou aqui uma intensidade ideal de amostra de 129, ou seja, quando eu fiz a instalação somente de 5 parcelas, eu tenho esses valores aqui de desvio padrão e coeficiente de variação, e aí de acordo somente com dados de 5 parcelas, eu teria, quando eu rodei os dados estatísticos, eu tive esse valor aqui de intensidade ideal de amostra de 129, né? E aí, à medida que eu fui aumentando a quantidade de parcelas, a gente tem outro comportamento dos dados, tá? Então, olha só, quando eu fiz, então, 10 parcelas no total, eu peguei 5 parcelas do plantio mais velho e 5 do mais novo. Então, eu fiz uma análise para a gente entender com um total de 10 parcelas. Isso me gerou um desvio padrão de 32 e um coeficiente de variação de 16,1 e uma intensidade ideal de amostra de 52, ou seja, eu aumentei a quantidade de parcelas e aí o desvio padrão diminuiu, o coeficiente de variação diminuiu e a intensidade ideal de amostra também diminuiu, aqui no caso para menos da metade. Então, gente, eu fiz essa análise aqui para a gente entender, ó, à medida que eu fui aumentando a quantidade de parcelas, tá? Os valores de desvio padrão
e os valores de coeficiente de variação e também os valores de intensidade ideal de amostra, eles foram gradativamente diminuindo também, tá bom? Então, como eu disse, né, eu tenho aí um total de 65 parcelas amostrais. Então, até o total de parcelas de 45 deu intensidade ideal de amostra 18. Quando eu fiz essa análise aqui, ó, por exemplo, com 5 parcelas amostrais, os dados me diziam que seria necessário eu ter um total de 129 parcelas amostrais para ser representativo, né? E aí, sendo assim, é necessário você confrontar esses dados no campo, né? Para que, vamos supor, a partir aqui, ó, quando eu tinha lá um total de 25 parcelas amostrais, então isso já me gerou uma intensidade ideal de amostra de 25, né? Teoricamente, a partir dos 25 aqui, eu já poderia parar com a quantidade de amostras em campo que o meu inventário já estaria representativo, né? Mas aí nesse caso eu aumentei para até 65 lá no campo, aqui nessa análise que a gente está vendo deu até 45, tá? Mas também para a gente não ficar olhando só os números, né? Eu fiz aqui um gráfico, tá? Então para a gente entender melhor, olha só. Aqui no eixo X a gente tem o total de parcelas, né, de 5 em 5, a gente está vendo aqui 5, 10, 15, 20 até os 45. E aí aqui a gente tem nesse eixo vertical aqui do lado esquerdo, tem o desvio padrão. E nesse eixo vertical do lado direito a gente tem aqui intensidade ideal de amostra, tá? Essas barras em azul que vocês estão vendo é o desvio padrão e essa linha em preto é a intensidade ideal de amostra, tá? Então, ó, é interessante a gente observar esse gráfico para a gente entender aqui o seguinte. Quando eu tinha lá 5 parcelas, isso me gerou um desvio padrão, né, de 40,9 e uma intensidade ideal de amostra de 129. Quando eu aumentei a quantidade de parcelas para 10, o desvio padrão ele já baixou para 32,8, intensidade ideal de amostra 52, né? E assim sucessivamente, olha só, o desvio padrão vai diminuindo e a intensidade ideal de amostra também vai diminuindo. Mas uma coisa que é interessante a gente avaliar, observar aqui, é que, olha só, de 5 para 10 tem uma diferença aqui considerável, né? Aqui deu 32,8 e aqui o desvio padrão deu 40,9, então deu um pouco mais de 8 de desvio padrão. De 10 para 15 tem uma diferença, só que é uma diferença menor, tá? Aqui deu 30 e aqui deu 32,8, então aqui já deu uma diferença de 2,8 de desvio padrão. Aí de 15 para 20 tem uma diferença, só que é uma diferença também menor. De 20 para 25 também tem uma diferença, só que é menor. Ou seja, chega um ponto em que os valores de desvio padrão, eles até diminuem, mas diminuem pouca coisa, né? Da mesma forma, a intensidade ideal de amostra, ó, de 5 para 10 caiu aqui de 129 para 52, caiu bastante. Aí de 10 para 15 amostras caiu de 52 para 38, né? Tem uma diferença, só que é uma diferença menor. Então, assim como o desvio padrão, à medida que você vai instalando mais parcelas em campo, né? Tanto o desvio padrão quanto a intensidade ideal de amostras, eles vão diminuindo os valores, mas chega uma hora que eles se estabilizam, tá? Então, o que eu quero dizer aqui é que quando você estiver fazendo a instalação das parcelas em campo, né? E aí você vai avaliando esses dados, né? O desvio padrão e também a intensidade ideal de amostra, ou se você quiser avaliar só o desvio padrão, isso já serve como referência. Chega uma hora que você vai perceber que ele vai se estabilizar, né? Se você instalar mais parcelas, pode até diminuir o desvio padrão, mas ele não vai diminuir muito, né? Então, quando essa diminuição, à medida que as parcelas forem sendo instaladas, quando essa diminuição for pouca, significa dizer que a sua quantidade de amostras instaladas em campo já pode ser considerada suficiente. Bom, gente, como eu disse, essa é uma forma aí, bacana de você entender essa questão da intensidade ideal de amostras. É uma forma bem que eu acredito que seja um pouco mais didática, aí, mostrando esse gráfico, né? Você consegue entender que muitas vezes você instalar mais parcelas em campo significa um custo desnecessário, né? E aí, consequentemente, um prejuízo aí no seu inventário florestal. Por outro lado, se você instalar parcela de menos, né?
para querer reduzir demais os custos, você vai ter que voltar para o campo e aí com isso gastar mais tempo, mais recursos, mais dinheiro, tá? Isso a gente também não quer que aconteça. Então uma sugestão que eu dou aqui é, quando você fizer o seu inventário, se possível, quando você já chegar do campo, né, quando você terminar o dia, você ali no computador, notebook, você procura então, se for o caso, se for possível, você já ir fazendo o lançamento dos dados para você verificar se naquele dia as parcelas que você já instalou em campo, se elas já são suficientes, quantas você precisa instalar a mais, né? E aí você, na hora que você verificar que o desvio padrão ele vai se estabilizar, né? Significa então que isso é um bom indicativo de que a quantidade de parcelas que você já instalou já é suficiente, tá bom? E aí, entendeu bem essa explicação, essa análise gráfica aí do desvio padrão, da intensidade ideal de amostra? Ficou alguma dúvida? Se ficou alguma dúvida, escreve aí nos comentários, tá? Eu estou sempre procurando dar uma olhada no que o pessoal escreve para, na medida do possível, atender aí as dúvidas e sugestões do pessoal, tá? Se você passou por alguma situação em que você ficou em dúvida lá no campo, se você tinha que instalar mais parcelas ou não, também compartilha aí conosco, tá ok? Não se esqueça aí de curtir o vídeo e assinar o canal e ativar todas as notificações para sempre que eu postar qualquer vídeo você ser notificado a respeito, tá? Espero que você tenha gostado até aqui, continue me acompanhando e é isso aí, valeu!